Inspira mais uma vez. Inspirando o máximo de ar que puder pelo nariz e soltando pela boca. Salmo 72, oração em favor do rei. Ó Deus, ensina o rei a julgar de acordo com a tua justiça. Dá-lhe a tua justiça, para que governe o teu povo com honestidade e trate com justiça os explorados. Que haja prosperidade no país, pois o povo faz o que é direito. Que o rei julgue os pobres honestamente. Que ele ajude os necessitados e derrote os que exploram o povo. Que o rei viva enquanto o sol durar e a lua existir, por gerações sem fim. Que o rei seja como a chuva que cai sobre os campos, como os aguaceiros que regam a terra. Que a justiça floresça durante a sua vida e que haja prosperidade enquanto a lua brilhar. O seu reino irá de um mar a outro, e desde o rio Eufrates até os fins da terra. Os povos do deserto se curvarão diante dele, e os seus inimigos se humilharão aos seus pés. Os reis da Espanha e das ilhas lhe oferecerão presentes. E assim também os reis da Arábia e da Etiópia. Todos os reis se curvarão diante dele, e todas as nações lhe obedecerão. O rei ajuda os pobres que lhe pedem socorro. Ele ajuda os necessitados e os abandonados. Ele tem pena dos fracos e dos necessitados, e salva a vida dos que precisam de auxílio. Ele os livra da exploração e da violência, e a vida deles é preciosa para ele. Viva o rei! Que ele receba ouro da Arábia, que todos os dias sejam feitas orações em favor dele, e que Deus sempre o abençoe. Que no país haja fartura de cereais, que os montes fiquem cobertos de colheitas, e produzam tanto quanto os montes Líbanos. Que as cidades fiquem cheias de gente, como o capim sobre os campos. Que o nome do rei nunca seja esquecido. Que a sua fama dure enquanto o sol existir. Que todos os povos peçam que Deus os abençoe, assim como ele tem abençoado o rei. Louvem o Senhor Deus de Israel, pois ele é quem faz essas coisas maravilhosas. Louvem para sempre o seu santo nome glorioso, e que a sua glória encha o mundo inteiro. Amém. Palavra do Senhor. Para mim, o sentimento que me traz esse salmo hoje é de justiça. E lá no início já foi o versículo que mais me tocou. Esse salmo é de Salomão, tá? Quando ele diz: ó Deus, ensina o rei a julgar de acordo com a tua justiça. E eu fico imaginando aqui quantos problemas seriam evitados no nosso dia a dia, nas nossas relações, se nós tivéssemos essa capacidade de julgar com a justiça de Deus. No entanto, nós somos
extremamente frágeis e pequenos para atingir tamanha sabedoria. É muito fácil apontar o dedo para o outro quando quem vive aquela dor não é você. É muito fácil julgar o comportamento das pessoas sem de fato conhecer o seu verdadeiro valor, o que ele tem no íntimo, a sua essência. O Walter colocou aqui: este salmo me faz crer nas graças que o Senhor nos reserva. E são muitas essas graças que o Senhor nos reserva todos os dias. E refletindo aqui ainda sobre o filme A Cabana, né, que eu estava assistindo agora há pouco, vou terminar ainda de assistir quando eu sair daqui. Não sei se vocês já assistiram, mas ele leva o pai, né, ele leva um homem que perdeu a sua filha para um lugar que é a cabana. E essa cabana, fazendo uma analogia, para quem assistiu o documentário também do filme, vai ficar mais claro, porque na verdade quem já viu o filme A Cabana, mas não conhece a história por trás da cabana, vai perceber que nada tem a ver a história com a verdadeira história que está por trás do filme A Cabana. É muito profundo. Fala muito sobre essa relação que nós temos com Deus, Pai, com o Espírito Santo e com o Filho Jesus Cristo. E em uma das cenas ele leva Jesus, aliás, o Espírito Santo, que é representado por uma mulher, leva este homem a um jardim. E naquele jardim, como ele diz mesmo, com as palavras dele, né, ali do autor, que aquele jardim todo parece muito confuso. Apesar de ser muito bonito, mas parece muito confuso. Tem flores, tem mato e tá tudo ali misturado. E ele fala pro homem que aquele jardim é ele mesmo. Ele é aquela própria confusão, né? Assim como eu sou, todos nós somos essa confusão dentro de nós. E para que nós possamos conhecer de fato o belo, reconhecer o belo que existe nesse jardim, por muitas vezes é necessário que nós arranquemos mesmo alguns matinhos, extraímos algumas flores, trocamos de lugar, plante novas sementes. Então, toda essa didática que Deus usa, que o Senhor usa para nos ensinar, para nos conduzir, é uma demonstração de muito amor e de muita justiça também. Mas uma justiça de acordo com as leis dele, de acordo com o que ele determinou para a nossa vida. Porque muitas vezes nós vimos, né, ou passamos por muitas situações que nos deixam assim totalmente desbaratinados, totalmente perdidos, sem saber para onde ir. E Deus fala que é ali que ele se mostra, é ali que ele aparece, no meio da confusão. Só que às vezes nós estamos tão focados na confusão, nas tribulações, né, no mar revolto ali, que não enxergamos Deus dentro do nosso barco, né? E então é dessa justiça diferente que existe na lei do amor de Deus que nós somos incapazes de compreender. E ainda que no Salmo, no versículo, deixa eu ver onde que eu perdi, que eu não marquei.
Eu vou comentar o versículo 12 antes de ir para o finalzinho, que eu perdi aqui onde eu ia refletir, porque eu não marquei. Onde fala que o rei ajuda os pobres, né, que lhe pedem socorro. Ele ajuda os necessitados, os abandonados. Ele tem pena dos fracos, dos necessitados e salva a vida dos que precisam de auxílio. Então ele jamais nos abandona, ele está sempre ali conosco. E ele não nos prometeu uma vida livre de dor, livre de desafios, né? Recordando ainda o diálogo do filme, do homem com a imagem daquela mulher que representava a sabedoria, ela perguntou para ele se ele desejaria uma vida sem sofrimentos. E ele disse que sim. E ela respondeu a ele que é impossível. Impossível viver aqui nessa terra, nesse mundo, materializados nessa carne, porque para mim, hoje eu entendo e eu sinto que nós somos espíritos vivendo nessa carne. Antes eu pensava que eu era carne e que morava um espírito em mim. Hoje não. Hoje eu entendo que eu sou um espírito e moro dentro de uma carne. E essa carne, ela padece porque ela é do humano. E o humano tem suas fragilidades. Mas quando nós pedimos esse socorro, quando nós pedimos esse auxílio, o Senhor nunca nos falta. É isso que Ele nos promete todos os dias, sempre, sempre prometeu. Que nós não estaríamos livres de tribulações, mas que Ele estaria conosco todos os dias, a todo momento, mesmo que nós não conseguíssemos enxergar. Lá no versículo 18, já finalizando, eu faço minhas as palavras do salmista, onde diz: louvem o Senhor, o Deus de Israel, pois Ele é quem faz essas coisas maravilhosas. E eu acrescento: é Ele quem faz, é Ele quem desfaz, porque Ele é Deus e Ele pode tudo. Enquanto eu estava aqui, querendo me concentrar para fazer a leitura, e o meu filho aqui querendo tirar minha atenção, só que ele fez um bilhetinho para mim. Olha que bonitinho. Não dá para ver direito. Ainda tá aprendendo a escrever. E ele diz aqui, ó: oi, Carol. Eu estou falando com você. Sim, sou eu, Guilherme. E eu queria te falar que você é a melhor mãe de todas. Então, assim, vejam como Deus é perfeito e maravilhoso, né? Eu tava aqui quase me irritando com ele, porque ele tava tirando a minha atenção. E ele só queria me entregar um bilhetinho de amor. Então, quantas vezes nós fazemos isso com tantas pessoas que estão à nossa volta? Porque nós estamos tão focados no nosso problema, tão focados no que nós temos a fazer, nas nossas tarefas. E às vezes quem está do nosso lado só quer um pouquinho de atenção, só quer te trazer uma palavra, um olhar, um abraço. Mas por quantas vezes eu, você, todos nós fazemos isso com Deus também, principalmente nos nossos relacionamentos, né? E fazemos isso com Deus também. Às vezes Ele só quer que você retire 15 minutos do teu dia. Às vezes Ele só quer que você venha aqui toda noite escutar essa leitura, para Ele te sentir um pouquinho perto dEle, para te entregar um cálice de carinho, uma palavra de amor. Porque se tem uma coisa que Deus sabe fazer nessa vida, além de salvar, de proteger, de iluminar, de guiar, de tudo, que Ele já faz incondicionalmente por nós, é amar. Então que todos nós tenhamos a capacidade
de devolver amor com amor. E mesmo que você não esteja recebendo tanto amor assim, mas retribua com amor. Porque tudo que você plantar, você vai colher. Eu ouvi outro dia uma frase que a plantação, né? O plantio, ele não é obrigatório. Ele é uma opção. Você escolhe plantar ou não. E o que plantar. Mas a colheita, essa sim, essa é definitiva. Então, seja o que for que você esteja decidindo, hoje, agora, ou venha decidindo durante os dias, os meses, os anos da sua vida. Seja quais decisões você tem tomado no sentido do plantar ou não plantar, você pode ter certeza que você vai colher, porque a colheita é certa, mas o plantio é decisão.